entre espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, dando continuidade onde paramos semana passada. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e pedir ao nosso mestre Leon Denis que nos inspire. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 15. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, irmão maior, aqui estamos reunidos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina dos Espíritos, compilada pelo teu enviado, o mestre Kardec. E hoje, Senhor, o livro O Problema do Ser e do Destino, trazida pelo teu também enviado Leon Denis, que ele possa nos inspirar, nos ajudar no entendimento das palavras que ele assinalou. Em nome, então, Jesus, da direção espiritual do SEAP, do altivo, com os espíritos guias desta casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, e acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje, em torno da obra O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Estamos na terceira parte do livro, no item ou capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então vamos dar continuidade a esse estudo. Diz o nosso irmão Leon Denis: enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Quaisquer que sejam os procedimentos de nossos semelhantes, com relação a nós, não devemos nutrir contra eles animosidade alguma, ressentimento algum, mas, ao contrário, fazer com que todas as causas de aborrecimento ou de aflição sirvam à nossa própria educação moral. Nada poderia nos atingir se em nossas vidas anteriores e culposas não tivéssemos dado margem à adversidade. Eis o que precisamos nos dizer continuamente. Assim, conseguiremos aceitar sem amarguras todas as provas, considerando-as como uma reparação do passado ou como um meio de aperfeiçoamento. O que é que ele tem nos dito aqui, então? O que foi que ele nos disse? Nós vamos ler agora bem devagarinho, para compreendermos.
Enfim, né, depois de tudo que nós estudamos sobre o pensamento, que o pensamento é criador, que é através do pensamento que a gente constrói as grandes obras, as grandes coisas, e é através do pensamento que leva a nossa derrocada. Então ele está dizendo, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Paciência e serenidade. Qualquer que sejam os procedimentos de nossos semelhantes, com relação a nós, não devemos nutrir contra eles animosidade alguma. Então, quando alguém nos ofende, o problema não é do outro, é sempre nosso. Nós é que vamos agasalhar aquela ofensa ou desconsiderar. Só depende de nós, não depende de ninguém. Então, quaisquer que sejam os procedimentos dos nossos semelhantes com relação a nós, não devemos nutrir contra eles animosidade alguma, ressentimento algum, mas ao contrário, fazer com que todas as causas de aborrecimento ou aflição sirvam à nossa própria educação moral. Então vai depender de nós, como nós encaramos essas ofensas. Como nós encaramos. Assim, conseguiremos aceitar sem amargura todas as provas, considerando-as como uma reparação do passado ou como um meio de aperfeiçoamento. Então, quando acontece alguma coisa conosco, a gente precisa ter o quê? Paciência, como ele disse, serenidade. Pode ser alguma coisa do passado e que a gente está agora ressarcindo. E se não for, é um treinamento para nós, para o desenvolvimento dessa paciência, desenvolvimento dessa serenidade. Quando alguém nos ofende, o problema não é do ofensor, é do ofendido. Como o ofendido vai encarar aquela ofensa. Se a gente sofrer, quem fica com sofrimento somos nós. Se a gente encarar com serenidade, o problema é do agressor. De grau em grau, atingiremos assim esta paz de espírito, este domínio de nós mesmos, esta confiança absoluta no porvir, que dão a força, a quietude, a satisfação íntima e permitem que nos mantenhamos firmes em meio às mais duras vicissitudes. Está entendendo, Priscila? De grau em grau. É tão autoexplicativo que não tem nem o que explicar. Eu vou ler de novo, devagar, para gravar essas orientações, esse conselho de Leon Denis. De grau em grau, atingiremos assim esta paz de espírito, este domínio de nós mesmos, esta confiança absoluta no porvir, que dão a força, a quietude, a satisfação íntima e permitem que nos mantenhamos firmes em meio às mais duras vicissitudes. Chegando à idade, as ilusões, as esperanças vãs caem como folhas mortas.
Mas as elevadas verdades aparecem então mais brilhantes, como as estrelas do céu de inverno, por entre os galhos desfolhados de nossos jardins. E é uma verdade, né? Eu que já o diga, com 64 anos, as esperanças vãs, elas caem como folha, né? Elas caem. A gente já não... Diogo, fecha a porta, por favor. Presta atenção. É isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo, Diogo? Tá bom. Mas as elevadas verdades aparecem, então mais brilhantes, como as estrelas do céu de inverno, por entre os galhos desfolhados de nosso jardim. Pouco importa, portanto, que o destino não nos tenha oferecido glória alguma, sorriso algum, nenhum lampejo de alegria, se tiver enriquecido nossa alma com mais uma virtude, com um pouco de beleza moral. As vidas obscuras e atormentadas são, às vezes, as mais fecundas, ao passo que as vidas brilhantes nos prendem com muita frequência e por longo tempo à terrível corrente das responsabilidades. A felicidade não está nas coisas exteriores, nem nos acontecimentos fortuitos a nosso redor, mas apenas em nós mesmos, na vida interior que sabemos criar para nós. Que importa que o céu esteja negro acima de nossas cabeças, que os homens em torno de nós sejam maus, se temos na fronte a luz e o coração. A luz e no coração a alegria do bem e a liberdade moral. Então, que importa o que está acontecendo? Os conflitos, as guerras, os tormentos, se a gente tem a consciência tranquila. A gente ora pelos nossos inimigos, a gente ora para que o mundo tenha paz, a gente ora por todos nós, mas a gente não precisa sofrer por antecipação, porque quem é sereno, quem traz a serenidade, a paciência, não é ansioso e aguarda. Porque essa felicidade, como ele disse aqui, ela não está nas coisas exteriores. É o que nós vamos ver agora. Ela está em nós, está dentro de nós, né? Essa virtude com beleza moral. Pouco importa, portanto, o destino não. Pouco importa, portanto, que o destino não nos tenha oferecido glória alguma, sorriso algum, nenhum lampejo de alegria, se tiver enriquecido nossa alma com mais virtude, com um pouco de beleza moral. Tá? Se a gente não tem glórias mundanas, riquezas, mas que a gente tenha a nossa alma eivada de virtude, com um pouco de beleza moral, o que importa o resto, o restante? As vidas obscuras e atormentadas são às vezes as mais fecundas, ao passo que as vidas brilhantes nos prendem com muita frequência e por longo tempo à terrível corrente das responsabilidades. Porque se a gente tem uma vida tranquila, brilhante, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande, é imensa, pelos
desvarios que a gente possa vir provocar. A felicidade não está nas coisas exteriores, nem nos acontecimentos fortuitos a nosso redor, mas apenas em nós mesmos, na vida interior que sabemos criar para nós. Que importa que o céu esteja negro acima de nossas cabeças, que os homens em torno de nós sejam maus, se temos na fronte a luz e no coração a alegria do bem e a liberdade moral? Que importa, né? Se a gente traz isso conosco, arraigado em nós. Porém, se eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição morarem em mim, nem todos os favores, nem todas as felicidades da terra me trarão a paz silenciosa, o júbilo da consciência. Então eu preciso ter a consciência tranquila, porque senão nenhum dinheiro do mundo me trará felicidade, nenhum prazer do mundo me trará a felicidade, porque a verdadeira felicidade é a consciência tranquila, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos. Do ponto de vista moral, a felicidade está em ter a consciência tranquila e a fé no futuro. O sábio, ainda neste mundo, cria em si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias nem as contradições do exterior. Também na vida do espaço, a sanção do dever e a realidade da justiça são totalmente de ordem íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada é irreparável. A situação atual do espírito inferior é só um ponto quase imperceptível na imensidão dos seus destinos. Então, aí está a consideração, ou aí estão as considerações sobre o tema, o pensamento, trazido por Leon Denis. Muito bom, muito bom. É o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Estudamos aí a última parte desse conjunto de ideias sobre o pensamento. A única maneira da gente ter a felicidade real é mantendo a paz de consciência, a consciência tranquila e a fé no futuro, como nos trouxe Leon Denis. Vamos entrar agora na terceira potência da alma. Primeiramente, estudamos sobre a vontade e vimos que a vontade é a principal potência, pois ela é a mola propulsora das demais potências da alma. Então agora vamos falar do amor. O amor, uma das potências da alma. Vimos o pensamento, outra potência da alma. E agora o amor. E começa então Leon Denis esclarecendo-nos. O amor, tal como se entende comumente na terra, é um sentimento, um impulso do ser que o dirige para um outro ser, com o desejo de a ele se unir. Mas, na verdade, o amor reveste-se de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal, fornece à alma, em suas manifestações mais elevadas, as mais puras, aquela intensidade de
irradiação que reconforta, vivifica tudo à volta dele. É através dele, do amor, que a alma se sente estreitamente ligada à potência divina, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Então, Leon Denis está trazendo uma visão diferente do amor para todos nós, saindo desse amor comum, do terra a terra, dessa força de atração que sentimos pelo outro, e ele vai ainda mais fundo, falando do amor que nos liga à potência divina, o foco ardente de toda a vida, que é o puro amor, que é Deus, o amor de Deus por todos nós. Acima de tudo, Deus é amor. Foi por amor que criou os seres, para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Nele, Deus auriu a vida para dá-la às almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas recebiam o princípio afetivo destinado a germinar e florescer nelas, através dos séculos, até que tivessem aprendido a se dar, por sua vez, isto é, a devotar-se, a sacrificar-se pelas outras. Assim, longe de se apequenar, elas crescem ainda, se enobrecem e se aproximam do foco supremo. O amor é uma força inesgotável, renova-se incessantemente e gratifica simultaneamente quem dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age com mais eficácia no mundo. Por ele, o amor atrai para si todos os pobres seres que se retardam nas profundezas da paixão, os espíritos cativos da matéria. Ele os reergue e os introduz na espiral da ascensão infinita em direção aos esplendores da luz e da liberdade. É o amor que rege o universo, é o amor que rege as nossas vidas, é o amor de Deus, o foco de toda a vida, o foco ardente de toda a vida. É tudo amor, é todo amor. Como disse, acima de tudo, Deus é amor. E nós, se Deus, Jesus nos mostrou como Deus sendo modelo a seguir, que perfeito é o Pai que está no céu, que bom é o Pai que está no céu, é o amor que temos que desenvolver em nós, a ponto de se sacrificar por outras pessoas. E esse amor infinito de Deus que nos coloca na escala de ascensão para o infinito, para a perfeição, essa grande espiral. É assim que nós crescemos, numa crescente aspiralada, né? Um grande círculo, né? Começando na base, o princípio inteligente, se desenvolvendo dos seres inferiores da criação, nos reinos inferiores da criação, até chegar no reino nominal e daí a angelitude. O amor é uma força inesgotável, renova-se incessantemente e gratifica simultaneamente quem dá e quem recebe. É pelo amor, o sol das almas, que Deus age com mais eficácia no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres que se retardam nas profundezas da paixão, os espíritos cativos da matéria. Ele os reergue e os introduz na espiral
da ascensão infinita, a espiral da ascensão infinita, em direção aos esplendores da luz e da liberdade. Olhe o nosso destino, a luz, a liberdade absoluta. Esse é o nosso destino. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor pelo país, pela raça, pela humanidade, são refrações, raios partidos do amor divino que envolve, penetra em todos os seres, difundindo-se neles, faz com que eclodam e floresçam 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florações de amor. Até as profundezas do abismo da vida, as radiações do amor divino descem e vão fazer luz entre os seres mais rudimentares, pela afeição à companheira e aos filhos, primeiros lampejos que nesse ambiente de egoísmo feroz serão como a aurora indecisa e a promessa de uma vida mais elevada. Então a gente aprende a desenvolver esse sentimento de amor, esse que se nos aproxima do Pai Celestial com a família. O amor pela companheira, pelo companheiro, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Ali nós iniciamos esse sentimento. É o chamamento de ser a ser. É o amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros alvores do altruísmo, da piedade, da bondade. Mais alto, na escala evolutiva, iniciará o ser humano nas primeiras alegrias, nas únicas sensações de felicidade perfeita que lhe é dado experimentar sobre a terra, sensações mais fortes e mais doces que todos os prazeres físicos conhecidos apenas pelas almas que sabem amar de verdade. Assim, por etapas, sob a influência e sob a luz do amor, a alma desenvolverá, crescerá, verá ampliar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela era só paixão, desejo carnal, depurar-se-á, transformar-se-á em um sentimento nobre e desinteressado. A afeição por um só, ou por alguns, tornar-se-á afeição por todos, pela família, pela pátria, pela humanidade. E a alma adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento quando estiver apta a compreender a vida celeste, que é todo amor, e a participar dela, dessa vida celeste. Então, as potências da alma são desenvolvidas à medida que o ser se desenvolve, que ele cresce intelectualmente e moralmente, até chegarmos ao ser infinito que é Deus, nos aproximarmos de Deus. A gente vem desenvolvendo esse sentimento desde o início da criação. Por isso, Jesus disse que nós somos deuses. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, Jesus estava se referindo a esse sentimento, a essas potências da alma sendo desenvolvidas. E o amor é uma delas. Esse amor que a gente vem fazendo crescer dentro de nós, começando pela família e até chegar à abnegação completa que Jesus Cristo teve por todos nós, pela humanidade. O amor é mais forte que o ódio, mais forte que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas,
Se conquistou tanta ascendência sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais potente do amor divino. Jesus passou pouco tempo na terra. 3 anos de evangelização foram-lhe suficientes para conquistar o espírito das nações. Não foi pela ciência, nem pela arte oratória que ele seduziu, cativou as multidões, mas sim pelo amor. E depois de sua morte, seu amor permaneceu no mundo como um foco sempre vivo, sempre ardente. É por isso que, apesar dos erros e dos equívocos de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado por eles, tantas fogueiras armadas, tantos véus estendidos sobre seus ensinamentos, o cristianismo continua sendo a maior das religiões. Ele disciplinou, amoldou a alma humana, suavizou o temperamento violento dos bárbaros, afastou raças inteiras do sensualismo ou da bestialidade. Por isso, Jesus ficou, porque ele sempre agiu por amor. O amor do Cristo por toda a humanidade. O Cristo não é o único exemplo a citar. De modo geral, em nossa esfera, pode-se constatar que emanam de almas iminentes e radiações, eflúvios regeneradores que constituem algo de uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, de preservação, de providência particular. Todos aqueles que vivem debaixo desta benfazeja influência moral sentem uma calma, uma paz de espírito, uma espécie de serenidade que representa uma prévia das quietudes celestes. Esta sensação é mais notável ainda nas reuniões espíritas dirigidas e inspiradas por almas superiores. Muitas vezes experimentamos-la nós mesmos, em presença das entidades que presidiam os trabalhos de nosso grupo em torno. Estas impressões se acham cada vez mais vivas à medida que nos afastamos dos planos inferiores, onde reinam os impulsos egoístas e fatais, e galgamos os degraus da gloriosa hierarquia espiritual. Para aproximarmos-nos do foco divino, podemos constatar assim, por uma experiência que vem completar nossas intuições, que cada alma é um sistema de forças e um gerador de amor, cuja potência de ação aumenta com a elevação do ser. À medida que a gente se eleva, aumenta a potência do amor em nós. E Leon Denis está dizendo que Jesus não é o único. À medida que a gente vai se desenvolvendo, não chegando ainda como é a perfeição do Cristo, muitos já sabem amar e derramam o seu amor pela humanidade. E Leon Denis citou as reuniões mediúnicas, quando um guia, o guia da casa, o guia do trabalho, faz uma explanação do estudo feito, do trabalho realizado, e a gente sente o grande amor que ele já transborda do seu coração, da sua alma, recaindo sobre todos nós. Desta maneira, ainda explicam-se e confirmam-se a solidariedade e a fraternidade universais. Um dia, quando a verdadeira noção do ser se desembaraçar das dúvidas e das incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á esta grande fraternidade que liga as almas, sentir-se-á que todas estão envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. Este elo poderoso, à parte, as almas constituem
Este elo poderoso à parte, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias que se formam pouco a pouco, através dos séculos, pelas alegrias e dores vivenciadas em comum. A verdadeira família é a família do espaço. A da terra é apenas um reflexo daquela, uma pálida redução, como o são as coisas deste mundo, comparadas às do céu. A verdadeira família compõe-se dos espíritos que trilham juntos os rudes caminhos do destino e foram feitos para se compreender e se amar. Olha, Leon Denis dando uma visão de família diferente, né, para nós. Além da família consanguínea, a família consanguínea também faz parte da família espiritual. Mas a nossa família não está reduzida somente àqueles que se ligam consanguineamente. E ela é muito mais ampla, como ele está dizendo aqui. Eu vou ler novamente. Essas famílias se unem no espaço por elos inquebrantáveis. E aqui vem um grupo se unir pelos laços consanguíneos. Essa é que é a verdadeira família. Este elo poderoso, à parte, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias que se formaram pouco a pouco através dos séculos pelas alegrias e dores vivenciadas em comum. A verdadeira família é do espaço. A da terra é apenas o reflexo daquela pálida redução, como são as coisas deste mundo comparadas do céu. A verdadeira família compõe-se dos espíritos que trilham juntos os rudes caminhos do destino e foram feitos para se compreender e se amar. Eu estava procurando, que eu me perdi aqui no parágrafo. Jesus, quando estavam o procurando, a sua mãe e os seus irmãos, alguém foi dizer para ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão te esperando lá fora. E Jesus diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Então ele estava se referindo à família espiritual e não à família consanguínea apenas. Ele não tinha nenhum desdém pela mãe ou pelos irmãos, não. Mas ele estava falando ali da família espiritual. Esses, como ele disse aqui, que se compõem dos espíritos que trilham juntos os rudes caminhos dos destinos e foram feitos para se compreender e se amar. Eu vou ler aqui, eu vou voltar todo esse capítulo do amor no próximo estudo. Todo esse capítulo eu vou voltar com ele. Quando ele diz aqui, esses agrupamentos espirituais são os ambientes benditos onde se aquietam todas as paixões terrestres. Onde, eu pulei um parágrafo, quem poderia descrever os sentimentos íntimos e ternos que unem esses seres? As alegrias inefáveis nascidas da fusão das inteligências e das consciências, a união fluídica das almas com a equiescência de Deus. Então, ele diz aqui, quem poderia descrever tudo isso? Nós vamos parando por aqui, por causa da hora, do tempo, mas semana que vem vamos reiniciar esse capítulo do amor, para que a gente fixe bem essas ideias trazidas por Leon Denis.
Agradecemos a Leon Denis, a obra deixada, agradecemos a inspiração dele, como agradecemos aos guias da nossa casa, o apoio, o carinho e o amor de vocês. Muito obrigado. Ajuda-nos sempre a vencer a nós mesmos, amigos queridos. Contamos com vocês. Agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, aos guias que dirigem a nossa casa de amor, ao altivo e a todos os irmãos dirigentes desta casa. A você, Lourdinha, o meu amor, o meu carinho, a minha gratidão. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos, em nome desse amor, do amor que vibra nesta casa, do amor desses espíritos guias, do amor de Deus e de Jesus acima de tudo. Encerramos os estudos da manhã de hoje, da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.